A urbanização brasileira envolve conceitos como conurbação, desmetropolização, metrópole e região metropolitana. Conurbação se refere à fusão física e funcional de cidades adjacentes, como São Paulo e seus municípios vizinhos, trazendo ali benefícios econômicos, mas também muitos desafios, como congestionamentos e a poluição. A desmetropolização destaca a descentralização urbana. O que é? É o crescimento que acontece, um crescimento de cidades médias, devido à busca por uma melhor qualidade de vida e menor custo de vida. Então, isso acaba deixando, citando como exemplo, o caso da cidade de Campinas. Regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, são grandes espaços urbanizados com uma alta densidade populacional e infraestrutura totalmente integrada, o que faz exigir um planejamento urbano conjunto e uma gestão muito eficiente. Olha, as metrópoles como São Paulo desempenham um papel muito importante na economia, na cultura e na infraestrutura, influenciando regiões ao seu redor e oferecendo também serviços mais específicos, especializados e mais sofisticados até, como é o caso da saúde, educação, que buscam oferecer uma melhor qualidade, uma garantia maior, né, de achar serviços mais especializados nessas áreas, nesses grandes centros para essas áreas. Esses processos de urbanização precisam de políticas públicas e planejamento para poder equilibrar o desenvolvimento e manter a qualidade de vida das pessoas. É sobre tudo isso que te convido a aprender agora na aula de Realidade Brasileira sobre conurbação, desmetropolização, metrópole e região metropolitana, essa aula que faz parte do módulo de desenvolvimento urbano brasileiro, presente aí no edital do Concurso Nacional Unificado da disciplina de Realidade Brasileira, mas que, claro, é um assunto aí muito real da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que pode ser cobrado em vestibulares e diversos outros concursos públicos. Perfeito? Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, professor Yuri Matos. Na matéria de Realidade Brasileira, estamos abordando em diversas aulas, muito da história e geografia do Brasil, geopolítica, sociologia e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis aqui para você. E para continuar produzindo conteúdo e te entregando de forma gratuita, você pode ajudar de 3 formas. A primeira delas é adquirindo o pacote de resumos em mapas mentais do Combo CNU Bloco 8. Nesse pacote, você vai levar 525 mapas mentais das matérias de português, noções de direito, realidade brasileira e matemática. São todas as disciplinas do edital do Concurso Nacional Unificado, Bloco 8, para poder você garantir suas revisões na hora da prova e você não ser pego de surpresa e acabar esquecendo do que você tem certeza que estudou e aprendeu, perfeito? Então não vai deixar passar esse link que está aqui na descrição do vídeo para poder você conferir mais informações e adquirir o seu material. Essa é a primeira forma que você tem para ajudar. A segunda forma é se tornando membro do canal para desbloquear as 16 lives exclusivas que foram gravadas aqui, resolvendo questões. Isso mesmo, são lives apenas com conteúdo resolvendo, percorrendo todos os assuntos aí de realidade brasileira, resolvendo questões, comentando uma a uma com você, analisando cada item, entendendo por que está correto, por que está errado. As 2 últimas, inclusive, estão liberadas aqui, estão disponíveis para poder você conferir o método. E tornando-se membro, você libera mais de 24 horas de conteúdo nessas 16 lives para poder aprofundar ainda mais seus estudos. E sendo membro também, você tem um outro benefício, que é adquirir um PDF de todo esse conteúdo, de toda essa aula, solicitando para a equipe de suporte técnico via WhatsApp. O link também está aqui na descrição do vídeo. Então envie uma mensagem lá e fala que você é membro do canal e gostaria de ter acesso ao conteúdo PDF dessa aula aqui agora. Não é o mapa mental, é o conteúdo PDF. O mapa mental está no pacote dos mapas mentais bloco 8. Na terceira forma que você tem para ajudar, essa aqui é totalmente gratuita, não custa nada e eu conto muito com seu like, com seu comentário nesse vídeo para ajudar a crescer ainda mais o canal, está alcançando maior número de pessoas, né? Crescendo o canal. E com isso, trazer mais e mais conteúdo gratuito aqui para você. Perfeito? Bom, então sem firulas e sem rodeios, vamos direto ao ponto com a nossa aula sobre conurbação, metrópoles e regiões metropolitanas.
Bom, vamos começar no capítulo sobre conurbação, focando aqui no tópico de interação física e funcional, perfeito? Bom, então vamos lá. Esse é um tema muito importante para poder você entender como as cidades se interconectam e funcionam como um sistema integrado. E o que é frequentemente abordado em muitas provas de concursos públicos e de vestibulares. Vamos explorar esse tópico para que você consiga entender muito bem esse conceito e os demais conceitos de toda a aula aqui, perfeito? A conurbação se refere ao fenômeno em que duas ou mais cidades crescem tanto que acabam se unindo fisicamente, formando ali uma grande área urbana contínua. Esse processo é caracterizado pela interação física e funcional entre as cidades envolvidas, tá? E para ilustrar melhor, vamos imaginar a história de duas cidades. Imagine duas cidades que são diferentes, totalmente distintas, só que cada uma tem o seu próprio centro comercial, áreas residenciais e serviços públicos que atendem a sua população. Só que com o passar do tempo, o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico dessas cidades fizeram com que as áreas urbanas das duas cidades se expandissem. Está acompanhando comigo, né? Bom, a construção de novas vias de transporte, como rodovias e linhas de trem, acabaram facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre essas duas cidades. E, eventualmente, as áreas urbanas dessas duas cidades se encontraram, o que acabou formando aí a conurbação. Essa interação física entre as cidades é muito visível na continuidade da malha urbana. Tá? O que seria isso, professor? As ruas, avenidas e infraestrutura como redes de água e esgoto, tudo isso faz parte da malha urbana. E nesse caso, e nesse exemplo de interação física, toda essa malha, ruas, avenidas e infraestruturas, infraestrutura de redes de água, infraestrutura de redes de esgoto, acabam se conectando e criam um espaço urbano contínuo, ok? Essa conexão física facilita a mobilidade dos habitantes e acaba permitindo com que eles consigam se deslocar mais facilmente entre as cidades para poder trabalhar, estudar e acessar outros serviços. Agora vamos analisar alguns exemplos reais para poder entender melhor ainda, para ajudar a entender mais ainda essa dinâmica. Vamos lá. A conurbação entre São Paulo e municípios da Grande São Paulo, como Guarulhos e Santo André, é um caso clássico. A expansão urbana de São Paulo fez com que suas áreas periféricas se unissem às áreas urbanas desses outros municípios, tá? O que acabou criando uma grande mancha urbana contínua. Essa conurbação é visível principalmente nas avenidas que conectam essas cidades, os sistemas de transporte público integrado e, claro, também na infraestrutura compartilhada entre essas cidades. A interação funcional, que é o que a gente está abordando aqui nesse primeiro tópico, se refere à interdependência econômica e social entre as cidades conurbadas. Tá? Então eu vou repetir. A interação funcional se refere à interdependência econômica e social entre as cidades conurbadas. Então a dependência econômica e social entre si. Tá? No caso das duas cidades fictícias que eu pedi para você imaginar, a conurbação acabou resultando em uma divisão de funções urbanas. A primeira cidade, vamos imaginar que ela tenha se especializado em atividades comerciais e de serviços, enquanto a segunda cidade desenvolveu um polo industrial. Entendeu? A interdependência e os habitantes de ambas as cidades, de ambas as cidades passam a depender uns dos outros para poder acessar o quê? Acessar empregos de um lado, do outro acessar serviços e do outro acessar bens de consumo, o que acaba criando uma interdependência funcional entre si. Tá ficando claro para você, né? Bom, agora vamos falar da importância dessa interação funcional. Em áreas conurbadas, é comum que pessoas morem em uma cidade e trabalhem em outra. Esse fluxo diário de pessoas é conhecido como movimento pendular, que é facilitado por essa conurbação. O movimento pendular foi um assunto que nós debatemos muito aqui na nossa primeira aula de desenvolvimento urbano brasileiro. Mas como assim, professor Yuri? Não é só aulas para desenvolvimento urbano, não. Módulo de desenvolvimento urbano nós estamos abordando, essa é a terceira aula. Nós começamos lá na aula 39, falando sobre mobilidade urbana, onde lá nós exploramos inclusive sobre o conceito de pêndulo, movimento pendular, né? A segunda aula foi a aula 40, nós exploramos sobre
a urbanização brasileira, de fato, o início, todo o processo, até os dias atuais. E agora, para fechar esse módulo de desenvolvimento urbano, nós estamos explorando aqui os conceitos de conurbação, desmetropolização, metrópole e regiões metropolitanas. Então, esse conceito, se não ficou claro para você só com a explicação aqui, esse conceito de movimento pendular, você precisa assistir a aula 39 para poder ficar claro esses conceitos aí para você de mobilidade urbana, que é muito importante, perfeito? Então vamos lá. Esse fluxo diário de pessoas, conhecido como movimento pendular, que são áreas que são pessoas que moram, é um movimento de pessoas que moram em uma cidade e precisa trabalhar em outra, tá? Esse movimento acaba sendo facilitado pela conurbação, como a gente está explicando, por conta dessa interação funcional. Cidades são mais focadas no polo industrial, outras cidades são mais focadas em comércio, então acaba gerando essa interação e contribuindo para que ocorra, que seja mais acentuado esses casos de movimento pendular, tá bom? Em alguns lugares tem as empresas e outros tem as faculdades e as escolas, por exemplo. Então aí aumenta ainda mais o movimento pendular. Mas vamos seguir adiante. No caso de São Paulo e Grande São Paulo, milhões de pessoas se deslocam diariamente entre os municípios para trabalhar, estudar ou acessar serviços de saúde e lazer. Esse movimento é suportado, é mantido por um sistema de transporte público integrado, como trens, metrôs e ônibus intermunicipais. E um fato curioso é que a conurbação pode trazer tanto os benefícios quanto desafios, quanto problemas. Se por um lado ela promove o desenvolvimento econômico e a oferta de serviços, aumentando a qualidade de vida de seus habitantes, por outro lado, ela pode acabar resultando em problemas como congestionamentos, poluição e até sobrecarga dos serviços públicos, devido ao crescimento desorganizado e à falta de planejamento urbano integrado. Para mitigar esses desafios, esses problemas gerados pela conurbação, várias soluções podem ser implementadas. Uma das principais é o planejamento urbano metropolitano, que é importante para que as cidades conurbadas possam colaborar na criação de políticas e projetos que considerem a região como um todo. Avançando no nosso conceito, vamos explorar agora o tópico de cidades adjacentes. Esse tema é importante para entender como as cidades vizinhas interagem e se desenvolvem em conjunto, formando as regiões urbanas mais complexas. Cidades adjacentes, vizinhas, são os municípios próximos geograficamente e que, devido ao crescimento urbano dessas cidades, eles acabam formando uma área urbana contínua. Esse fenômeno é caracterizado pela integração econômica, social e funcional entre as cidades, o que nós acabamos de explorar, o que acaba resultando numa região urbana interligada. Essas regiões acabam uma dependendo da outra em algum aspecto, dependendo mais pela questão da educação, de acesso às escolas, de centros de educação, outras dependendo mais por conta dos polos industriais, outras dependendo mais por conta dos polos comerciais, os centros comerciais. Então, gera essa integração funcional e econômica e social. Outros também são mais focados em eventos ou eventos culturais, perfeito? Essa proximidade geográfica e interdependência funcional criaram uma série de interações e colaborações entre as duas cidades. Por exemplo, vamos imaginar uma cidade que se tornou um importante centro comercial, enquanto uma outra desenvolveu um polo industrial. Só que os moradores das duas cidades passaram a se deslocar diariamente entre elas para poder trabalhar, estudar e acessar serviços, criando esse movimento pendular que a gente tem falado muitas e muitas vezes. Agora vamos analisar alguns casos reais para entender melhor toda essa dinâmica. A conurbação entre as cidades de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, é um caso muito interessante. Niterói é localizada na margem oposta da Baía de Guanabara e é conhecida por seu desenvolvimento urbano e sua qualidade de vida. Já São Gonçalo, por outro lado, é uma cidade de grande porte também, com uma economia totalmente diversificada. A proximidade geográfica e as interações diárias que acontecem entre os moradores dessas duas cidades criaram uma integração funcional muito forte entre ambos municípios, entre as duas cidades. A interação entre cidades adjacentes pode ser benéficas ou mais, muita atenção porque traz alguns problemas. Tá? Por um lado, a integração pode promover o desenvolvimento econômico e a oferta de serviços, aumentando a qualidade de vida dos seus habitantes. Mas não se engane, porque, por outro lado, isso pode causar problemas como congestionamento, poluição e sobrecarga de serviços públicos
principalmente se o crescimento urbano ocorrer de forma desordenada. Então é muito óbvio, se uma cidade focar mais no atendimento a serviços públicos como saúde e a outra não tiver nenhum centro de atendimento para esse tipo de serviço, é lógico que isso vai gerar um movimento migratório diário entre as duas cidades, o que vai acabar ocasionando, resultando em um congestionamento na poluição e na dificuldade de todo esse movimento que aí dificulta. E aí, os fatores negativos, as causas disso são inúmeros, que eu detalho muito mais, claro, na aula de mobilidade urbana, onde foca justamente em todos esses prejuízos causados por esse crescimento desordenado. Perfeito? Um fato curioso é que a conurbação entre as cidades adjacentes pode levar à criação de novas identidades regionais. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo é composta por diversos municípios que, apesar das suas diferenças, eles acabam compartilhando uma identidade em comum entre eles, devido a essa intensa interação e interdependência entre si. Essa identidade regional pode ser observada em aspectos culturais, econômicos e sociais. Perfeito? Bom, os impactos econômicos da conurbação entre cidades adjacentes, a integração entre economias locais pode criar sinergias que impulsionam, que acabam contribuindo para o crescimento econômico. Empresas podem se beneficiar da proximidade de fornecedores, por exemplo, clientes podem se beneficiar da proximidade dos seus trabalhadores, e o que acaba aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Só que, além disso, a presença de uma infraestrutura de transportes que seja eficiente é necessária para poder facilitar o fluxo de mercadorias e serviços, promovendo aí o comércio e a industrialização. Perfeito? Bom, terminamos aqui o nosso primeiro capítulo sobre conurbação. Agora vamos falar sobre desmetropolização. E dentro de desmetropolização, a gente começa no tópico de desconcentração, perfeito? Então vamos lá. Esse tema é importante para quê? Para você entender como a dinâmica do crescimento urbano no Brasil está mudando e como isso impacta as grandes metrópoles e as outras regiões do Brasil. Então, estão totalmente vinculados aí ao módulo de desenvolvimento urbano, então é muito importante você ficar na aula até o fim, o que inclusive no final nós vamos resolver memory cards para poder você garantir que todo o aprendizado aqui tenha fixado na sua memória, perfeito? Vamos lá. A desconcentração urbana se refere ao processo em que a população e as atividades econômicas começam a se distribuir de forma mais equilibrada pelo território, tá? Então, acaba saindo das grandes metrópoles e se espalhando por outras regiões. Esse fenômeno é o resultado de vários fatores, que inclui a busca por melhor qualidade de vida, menores custos operacionais e políticas urbanas de incentivo ao desenvolvimento regional. Ou seja, as pessoas começam a querer buscar outras alternativas diferentes daquela única alternativa que gera para ela uma baixa qualidade de vida. Ou seja, ela quer fugir daquele congestionamento, ela quer fugir daquela poluição. Então ela acaba buscando, ela não vai para o interior, claro, mas ela busca alternativas de cidades próximas ali, cidades médias, onde ela encontra uma possibilidade de seu desenvolvimento econômico ali também, perfeito? Bom, vamos ilustrar aqui a história de um casal que vive em São Paulo, uma das maiores e mais congestionadas metrópoles do Brasil, como você bem sabe. Eles, cansados do trânsito, da poluição e do alto custo de vida, eles decidiram se mudar para uma cidade de porte médio, lá no interior de Minas Gerais. Tinha família lá, o pessoal falou que estava bem lá, e aí eles quiseram ir para lá também. Essa mudança acabou permitindo João e Maria encontrar um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então eles conseguiram, João e Maria é o nome do casal, tá pessoal? Eles conseguiram achar um melhor equilíbrio no aspecto de trabalho, na questão do trabalho e na qualidade de vida. Além de, claro, proporcionar um ambiente mais tranquilo e saudável para criar os filhos deles, que eles também têm filhos, perfeito? Entendeu? A história de João e Maria, claro, você bem sabe que reflete um movimento que tem se intensificado muito nas últimas décadas do Brasil. A desconcentração é um fenômeno que pode ser observado através de dados demográficos e econômicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de crescimento populacional nas grandes metrópoles tem diminuído, enquanto cidades de porte médio a pequenas têm experimentado um crescimento maior, perfeito? Acompanha comigo que essa mudança é influenciada por vários fatores. Primeiro, qualidade de vida nas grandes metrópoles muitas das vezes é comprometido pelos problemas de congestionamento, poluição, violência e alto custo de vida. Em comparação
com as cidades menores, que oferecem um ambiente mais tranquilo, menos congestionado e com um custo de vida mais acessível. E além disso, o desenvolvimento de infraestrutura e serviços em cidades de porte médio tem atraído pessoas em busca de melhores condições de vida. Outro fato importante é a descentralização econômica. Empresas e indústrias também têm buscado cidades fora das grandes metrópoles, fora dos grandes eixos, para poder se estabelecer. Elas acabam sendo atraídas por quê? Por incentivos fiscais, terrenos mais baratos e uma menor concorrência. Isso acaba criando novas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico em regiões que eram anteriormente menos desenvolvidas. Um exemplo disso é o crescimento do setor tecnológico em cidades como Campinas, por exemplo, lá no interior de São Paulo, que acabou se tornando um importante polo de inovação tecnológica ao longo dos últimos anos. Vamos falar também agora sobre as políticas públicas que têm incentivado essa desconcentração. O governo brasileiro implementou várias iniciativas para poder promover o desenvolvimento regional e reduzir as disparidades entre as regiões. Programas de incentivos fiscais, desenvolvimento de infraestrutura e a criação de zonas de livre comércio são apenas algumas das estratégias que são adotadas para atrair empresas e indústrias para áreas fora das grandes metrópoles. E um fato curioso é que a desconcentração também está relacionada ao avanço das tecnologias de comunicação e de transporte. A internet e as telecomunicações acabam facilitando muito o trabalho remoto e isso permite, óbvio, que as pessoas e as empresas consigam operar fora desses grandes centros urbanos. Mas, além disso, melhorias na infraestrutura de transporte, como as rodovias e aeroportos, também deixam mais fácil o acesso a outras regiões, a diferentes regiões do país. E para ilustrar ainda melhor todo esse conceito de desconcentração, analise alguns dados comigo agora. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, onde esse processo passou a acontecer, se iniciou, a população de cidades médias cresceu a uma taxa média anual de 2,5%, enquanto que as grandes metrópoles cresceram a uma taxa de 1,2%. É o dobro do crescimento das cidades médias comparado com as grandes metrópoles. E esse crescimento das cidades médias reflete essa tendência que a gente está explicando nesse tópico de desconcentração e a busca por melhores condições de vida e oportunidades econômicas. Agora, ainda no tópico, no capítulo de desmetropolização, vamos falar sobre crescimento das cidades médias, focando ainda mais nesse assunto. Perfeito? Bom, esse assunto é importante para poder você entender muito bem o desenvolvimento urbano, como o desenvolvimento urbano no Brasil está mudando nos últimos tempos, mais recentemente, e como as cidades médias estão desempenhando um papel cada vez mais importante. Esse conceito é necessário para você que está precisando estudar o módulo de desenvolvimento urbano, então fique atento. O crescimento das cidades médias é um fenômeno que tem se intensificado nas últimas décadas no Brasil, como a gente acabou de ver. As cidades médias são essas que possuem uma população entre 100 mil e 500 mil habitantes, cidades médias, que têm se destacado como importantes centros de desenvolvimento regional. Esses municípios têm atraído investimento, migrantes e novas atividades econômicas, contribuindo para um desenvolvimento urbano ainda mais equilibrado. Vamos começar com a história de Vitória e Gabriel, que é um casal que decidiu sair da metrópole de São Paulo em busca de uma vida mais tranquila e oportunidades de crescimento. Eles se mudaram para São José do Rio Preto, que é uma cidade média no interior de São Paulo. E São José do Rio Preto é conhecida também por sua infraestrutura de qualidade, um bom sistema de saúde e educação, além das oportunidades de emprego em setores como comércio e serviços e também no agronegócio. A história de Vitória e Gabriel você já viu que reflete a tendência de muitas pessoas nos últimos anos que têm buscado, nas cidades médias, uma alternativa às grandes metrópoles. E esse movimento é influenciado por vários fatores. O primeiro deles, as cidades médias estão oferecendo uma melhor qualidade de vida. Começa por aí. Com o quê? Menos congestionamento, poluição, menos violência, em comparação com as grandes metrópoles. Só que, além disso, o custo de vida nessas cidades médias também tende a ser mais acessível, o que acaba permitindo um padrão de vida mais elevado, com, consequentemente, um menor custo. E outro fato importante é o desenvolvimento econômico dessas cidades. Muitas cidades médias têm se destacado como polos de desenvolvimento regional, o que acaba atraindo investimento em diversos setores. Cidades como Ribeirão Preto e Campinas, por exemplo, que fica em São Paulo, têm se tornando importantes centros tecnológicos e de inovação.
Já cidades como Uberlândia, em Minas Gerais, têm se destacado no setor agroindustrial. Avançando em nossa aula agora para o capítulo de metrópoles. Primeiro de tudo, as metrópoles são centros urbanos de grande relevância econômica, política e social. As metrópoles são centros urbanos de grande relevância econômica, política e social. Eles exercem uma influência muito grande em suas regiões e no país como um todo. As metrópoles são cidades que ocupam uma posição importante na rede urbana. Eles se caracterizam por sua grande população, infraestrutura desenvolvida, diversificação econômica e oferta de serviços mais especializados. Perfeito? Digamos que você consegue achar serviços mais especializados mais fácil nas metrópoles, como para a questão da educação, questão de saúde, quanto para serviços de manutenção, por exemplo. Vamos começar com a história de São Paulo, uma das principais metrópoles do Brasil, da América Latina e do mundo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, com uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes nas cidades e cerca de 22 milhões em toda a região metropolitana. A cidade se destaca por sua importante posição no cenário nacional, tanto nacional quanto internacional, sendo um centro financeiro, comercial, cultural e industrial. Essa posição de destaque é o resultado de um longo processo histórico de desenvolvimento econômico e urbano. A importância de São Paulo começou a se consolidar ali no final do século XIX e início do século XX, com o crescimento da economia cafeeira. E aqui eu faço o link com todas as nossas aulas aqui sobre ciclos econômicos, sobre economia cafeeira, sobre o ciclo do café e todo esse grande motor da economia brasileira durante muitas décadas, Perfeito? A cidade se tornou o principal centro de exportação de café, traindo investimentos e imigrantes que contribuíram muito para o crescimento econômico e demográfico. E aqui eu faço um recorte. O período ali de grande dependência do café foi entre 1850 até 1930, com o declínio total e a vinda da República Nova. Perfeito? Bom, com o tempo, a industrialização e a diversificação econômica acabaram fortalecendo ainda mais a posição da cidade de São Paulo. Agora, analisando alguns dados para entender melhor a importância dessa cidade. A cidade é responsável por cerca de 11% do PIB brasileiro. 11% do PIB brasileiro e abriga a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a maior Bolsa de Valores da América Latina. E, além disso, São Paulo é sede de grandes empresas nacionais e multinacionais, sendo importantes centros de negócio e de investimentos. A posição importante das metrópoles também se reflete em sua infraestrutura. São Paulo possui uma extensa rede de transporte, incluindo aeroportos internacionais, rodovias, ferrovias e um sistema de transporte público que inclui metrô, trens e ônibus. Essa infraestrutura facilita o fluxo de pessoas e mercadorias, forçando a posição da cidade como um hub logístico e econômico para todo o país. Além de São Paulo, outras metrópoles brasileiras, não vamos deixar de lado, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, também ocupam posições importantes em todo o cenário nacional. O Rio de Janeiro, por exemplo, é conhecido por sua relevância cultural, turística e econômica, abrigando a sede de grandes empresas do setor de petróleo e gás, tá? Além de ser um dos principais destinos turísticos do Brasil. O fato curioso é que Brasília, a capital federal, foi planejada e construída com o objetivo de ocupar uma posição estratégica no centro do país. Também falamos muito sobre Brasília aqui, inclusive é uma aula de Juscelino Kubitschek, explorando a fase de governo de Juscelino Kubitschek e a sua construção de Brasília. Perfeito? Dá uma olhada lá. Brasília, inaugurada em 1960, foi projetada para promover a integração nacional, palavrinha-chave para a construção de Brasília. Mas, além disso, também para descentralizar o desenvolvimento econômico, que até então estava concentrado nas regiões ali litorâneas. A importância das metrópoles não se limita só no Brasil. Em todo o mundo, cidades como Nova York, Londres, Tóquio e Paris ocupam também posições de destaque na rede urbana global. Essas metrópoles são centros financeiros, culturais e turísticos, exercendo uma influência muito grande, uma influência significativa e poderosa em nível tanto regional quanto também em nível global.
Agora abordando um pouco mais sobre a influência regional da metrópole. As metrópoles não são apenas grandes centros urbanos, tá? Com uma vasta infraestrutura e economia diversificada, que é o que a gente está falando até agora em toda a aula. Mas eles também exercem uma influência em muitas outras áreas ao seu redor. As metrópoles atuam como polos de desenvolvimento regional, influenciando economicamente, socialmente e culturalmente as regiões ao seu redor. Olha, explorando um pouco mais sobre a influência econômica das metrópoles na sua região e todo o seu contorno, as metrópoles, elas são centros econômicos dinâmicos que atraem investimentos, certo? Acaba atraindo empresas e trabalhadores de diversas regiões para a metrópole. Isso gera um fluxo constante de pessoas que se deslocam para trabalhar, estudar e consumir bens de serviço. Por exemplo, São Paulo, um importante centro financeiro e industrial que eu venho repetindo. Isso, influência econômica se estende a várias cidades do interior do estado e até mesmo até outros estados brasileiros. Quanto à influência social, as metrópoles oferecem uma vasta gama de serviços públicos. Então essa é uma grande influência social. Mas você pode perguntar, qual que é a influência social? O fato das metrópoles oferecerem uma vasta gama de serviços sociais, como, vamos lá, saúde, educação, cultura, que também são utilizados pelas populações das regiões vizinhas. Olha, hospitais, universidades, museus, centros culturais, tudo isso são serviços sociais, tá? De saúde, educação e cultura que são localizados na metrópole e acabam atendendo não apenas os residentes da cidade, mas também as pessoas de áreas ali vizinhas, de áreas circundantes. Tá? Um exemplo disso é o Hospital das Clínicas de São Paulo, que recebe pacientes de todo o estado e até de outras partes do Brasil. Quanto à influência cultural, as metrópoles são centros de inovação cultural. Eles oferecem uma diversidade de eventos, shows, exposições e atividades culturais que atraem pessoas de diversas regiões. Um exemplo claro é a cidade do Rio de Janeiro, que é um importante centro cultural e turístico que acaba influenciando todo o cenário cultural do país e atraindo ali visitantes de muitas partes do Brasil e até do mundo inteiro. Quanto à influência da metrópole, no aspecto da infraestrutura, veja bem, a infraestrutura das metrópoles, como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, facilita a conexão entre as cidades vizinhas e as metrópoles, o que acaba promovendo aí um desenvolvimento regional. A construção de rodovias, como a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, é um exemplo clássico de como a infraestrutura metropolitana pode influenciar e integrar diferentes regiões. Imagina o quanto que desde a sua construção até hoje, a rodovia Dutra não influenciou na integração de diferentes regiões que acabaram se formando, inclusive, regiões vizinhas ali, essas duas metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é, essa é a grande influência no aspecto da infraestrutura das metrópoles. A influência no aspecto do mercado de trabalho das metrópoles, as metrópoles oferecem uma vasta gama de oportunidades de emprego que acaba atraindo trabalhadores de diversas regiões. E esse fluxo de trabalhadores acaba promovendo toda uma integração regional e cria esse elo, essa dependência econômica entre a metrópole e as cidades vizinhas. Muitas pessoas que vivem em cidades menores ou áreas rurais até acabam migrando para as metrópoles em busca das melhores oportunidades de emprego e condições de vida. Eu explorei muito mais isso na aula 40 sobre urbanização brasileira, os processos iniciais de urbanização brasileira, né? Os aspectos históricos, destaca um pouco mais os primórdios do começo da urbanização, suas causas e consequências. Tá? Não deixe de assistir. Analisando alguns exemplos reais para entender melhor essa dinâmica. Vamos lá. Segundo o IBGE, a região metropolitana de São Paulo, que inclui municípios como Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo, responsável por cerca de 55% do PIB de todo o estado de São Paulo. Essa concentração econômica demonstra a influência significativa de São Paulo sobre as cidades vizinhas. Outro exemplo também é a cidade de Campinas, que fica também no estado de São Paulo, que apesar de ser uma cidade de porte médio para porte grande, ela tem uma grande influência ainda na metrópole paulista. Campinas é um importante polo tecnológico e industrial. Muitas das empresas e instituições de pesquisa localizadas na cidade têm vínculos muito fortes ali, muito próximos com São Paulo. E um fato curioso é que a influência regional das metrópoles pode levar ao desenvolvimento de regiões metropolitanas, onde em várias cidades acabam se unindo para planejar e gerenciar o desenvolvimento de uma maneira mais integrada. Então, já que a gente está próximo, se tem uma relação tão de ir e vir
em vários aspectos, na infraestrutura, serviços, na cultura, no mercado de trabalho. Então vamos nos unir para poder fomentar, para um desenvolvimento, criar, gerenciar um desenvolvimento de uma forma mais integrada. Esse planejamento conjunto dessas cidades acaba sendo muito importante para poder eles conseguirem enfrentar os desafios e os problemas que são causados por conta de todo esse aglomerado de gente. São os problemas de transporte, os problemas de habitação e os problemas de meio ambiente. Perfeito? Bom, então, já que a gente está falando de regiões metropolitanas, vamos mudar agora para o tópico que fala. Vamos começar falando do capítulo de regiões metropolitanas. Esse tópico é importante para entender como as áreas urbanas acabam se expandindo e se conectando para formar complexos urbanos que vão além dos limites municipais. Isso tem tudo a ver com essa aliança que eu acabei de citar, que eu acabei de falar, da grande metrópole com as cidades vizinhas. Eles se juntarem e montar um planejamento estratégico para conseguir enfrentar os problemas e desafios e integrar o seu desenvolvimento. Perfeito? Vamos lá. Vem comigo. As regiões metropolitanas são grandes espaços urbanizados que surgem da conurbação de vários municípios, tá pegando? Então aqui a gente já vai linkando para fazer uma revisão do que a gente vem falando em toda a aula, tá? Esse processo de urbanização intenso cria áreas contínuas onde as fronteiras entre os municípios acabam praticamente não existindo mais, tá? Sumindo. São invisíveis essas barreiras, não existe mais essas barreiras. Você meio que está numa cidade e de repente por conta de uma rua ou de uma avenida você já está na outra cidade, mas você às vezes nem se dá conta que você está em uma ou você já está em outra cidade. Tudo faz parte de um complexo só. Isso acaba resultando num tecido urbano totalmente denso e interligado. Vamos começar aqui com a história de Pedro e Ana, que vive na Grande São Paulo, uma das maiores regiões do mundo, regiões metropolitanas do mundo. Pedro, olha só, trabalha em Guarulhos e Ana lá em Santo André. Mas os dois moram onde? Em São Bernardo do Campo. A infraestrutura urbana e de transporte permite que eles se desloquem facilmente entre essas cidades, que acaba mostrando como esses grandes espaços urbanizados acabam conseguindo funcionar na prática. Vamos explorar agora um pouco mais dos aspectos da conurbação e dessa continuidade urbana, revisando um pouco do primeiro capítulo dessa aula, já chegando no final. A conurbação leva à formação de grandes espaços urbanizados, que foi o que a gente viu. A continuidade urbana é uma característica marcante dessas regiões, onde não tem mais áreas rurais ou vazios urbanos entre os municípios. É tudo preenchido. Isso pode ser observado claramente na região metropolitana de São Paulo, onde os municípios como São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, estão ali totalmente integrados. Você meio que, se você não é de lá, você quase nem percebe em qual cidade você está, ou outra você está, enfim, praticamente você está em São Paulo, né? Essas áreas, elas têm uma alta densidade populacional. Claro, segundo o IBGE, a região metropolitana de São Paulo possui mais de 21 milhões de habitantes, sendo a maior concentração urbana no Brasil e uma das maiores do mundo. Essa densidade populacional acaba criando, claro, desafios e também oportunidades. Grandes espaços urbanizados são marcados por uma grande diversidade econômica e social. Eles abrigam desde áreas de alta renda, com infraestrutura mais avançada e sofisticada, até áreas de baixa renda, com carências de serviços básicos. Essa diversificação exige políticas públicas diferenciadas para poder atender toda a necessidade de todos os grupos sociais. Bom, alguns exemplos para entender melhor essa dinâmica. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem 21 municípios. Inclui a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, com a população de aproximadamente 12,3 milhões de habitantes. E essa região apresenta uma conurbação muito grande, muito acentuada e uma infraestrutura totalmente integrada para poder conseguir atender todos esses municípios. Mas outro exemplo é a região metropolitana de Belo Horizonte, que inclui 34 municípios e, olha só, uma população de 5,8 milhões de habitantes. Essa região é caracterizada pela continuidade urbana e pela integração dos serviços públicos, como transporte e saneamento, que são planejados para conseguir atender a toda a população da área metropolitana. Bom, avançando agora para o tópico de entidade administrativa. A criação de regiões metropolitanas no Brasil tem como base legal a Constituição Federal de 1988, que atribui aos estados a competência para instituir regiões metropolitanas. Confere comigo. Aglomerações urbanas e também microrregiões, perfeito? Vamos repetir. A Constituição Federal de 1988
atribui aos estados a competência para poder instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. O objetivo aqui é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum ali. A entidade administrativa de uma região metropolitana geralmente é composta pelo Conselho Metropolitano, que tem aí representantes dos municípios que compõem ali aquela região, além, claro, dos representantes do governo estadual, governo federal, estadual e também, em alguns casos, da sociedade civil, membros da sociedade civil. Esse conselho, eles são responsáveis por tomar as decisões políticas e os investimentos que vai afetar a região como um todo. As principais funções e responsabilidades das entidades administrativas incluem o quê? Planejamento urbano integrado, infraestrutura e serviços públicos, gestão de recursos e segurança pública. Vamos lá. No planejamento urbano integrado, eles têm como a função e responsabilidade coordenar o planejamento urbano e fazer com que o desenvolvimento dos municípios seja harmonioso e sustentável entre todos eles. Isso inclui, inclusive, a definição de diretrizes para quê? Uso do solo, habitação, para transporte e para meio ambiente. Então, tudo isso faz parte das funções e das responsabilidades do planejamento urbano integrado. Diretrizes para uso do solo, para habitação, para transporte e para meio ambiente. Nós temos também as funções e responsabilidades atreladas à infraestrutura e serviços públicos. Garantir os serviços públicos como transporte, saneamento, saúde e educação tem que atender a tem que ser necessário o suficiente para atender toda a região metropolitana. Também é função e responsabilidade da entidade administrativa o quê? A gestão de recursos, coordenar a alocação e uso dos recursos financeiros, tanto também humanos quanto também materiais, claro, de forma eficiente, para conseguir buscar o desenvolvimento equilibrado e, claro, reduzir o quê? As desigualdades regionais, para que nenhuma região se desenvolva mais em detrimento da outra. E outra função e responsabilidade é a segurança pública. É claro que é função e responsabilidade da entidade administrativa implementar políticas de segurança que sejam integradas para poder combater a criminalidade e garantir a segurança dos habitantes de toda a região metropolitana. Por exemplo, na entidade administrativa responsável pela gestão da região metropolitana de São Paulo, a RMSP, é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, CDRMSP, Conselho de Desenvolvimento, Região Metropolitana de São Paulo, que coordena o planejamento urbano, transporte, saneamento e outras áreas de interesse comum, como nós acabamos de abordar. E temos também a RMRJ, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que é gerida pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que planeja e executa políticas públicas integradas para poder melhorar a qualidade de vida dos habitantes e promover um desenvolvimento sustentável. Perfeito? Bom, agora vamos direto para os memory cards, que é por eles que a gente faz um resumo geral de todo o conteúdo que foi abordado aqui. Vamos lá, começar aqui no nosso primeiro memory card. E esses memory cards, que a gente vai resolver em todas as nossas aulas desse novo formato, eles têm como intuito fazer um resumo geral, um review geral de tudo que a gente viu na aula através de afirmações que você vai julgar verdadeiro ou falso. E, claro, vai ter o comentário da resposta para poder ajudar você se ficou alguma dúvida em algum assunto. E, com certeza, a aula está resumida nesses memory cards para poder você levar o conhecimento aprendido aqui até a data da sua prova. Vamos lá? Então, o primeiro memory card é: a conurbação é o conjunto formado por duas ou mais cidades em que ocorre a interação física e funcional entre elas. Afirmação correta, perfeito. A conurbação ocorre de fato quando cidades próximas acabam crescendo, se expandindo e forma uma área urbana contínua entre elas. E essa área tem, claro, uma intensa interação física e funcional. Essa interação pode acabar resultando em um compartilhamento de infraestrutura e serviços entre essas duas cidades, gerando ali uma interdependência tanto econômica quanto social, mas também a gente viu a interdependência cultural e de vários outros fatores. Vamos para o próximo. Bom, e aqui diz o seguinte: a desmetropolização é caracterizada pelo aumento da concentração das metrópoles. Correto ou errado? Errado, né? Porque a desmetropolização é o processo oposto, é o contrário disso,
que é caracterizado pela desconcentração das metrópoles e pelo crescimento das cidades médias, tá? Então não vai esquecer, cara, a desmetropolização é caracterizada pela desconcentração das metrópoles e pelo crescimento das cidades médias. E esse fenômeno ocorre quando as pessoas e as empresas acabam se deslocando para as cidades menores. Por quê? Porque elas estão buscando uma melhor qualidade de vida e menores custos operacionais, menor custos de vida e também para o seu trabalho. Aqui diz o seguinte, vamos lá. Metrópoles são cidades que assumem importante posição na rede urbana, sendo referência em aspectos econômicos, políticos e culturais. Aqui tá fácil, né? Perfeito, corretíssimo. Metrópoles são, de fato, cidades com grande influência em suas regiões e muitas vezes em todo o país. Elas funcionam como centros econômicos, políticos e culturais, as metrópoles. Acaba exercendo um papel muito importante na organização do espaço urbano e também na dinamização das atividades econômicas. Agora aqui, regiões metropolitanas são áreas formadas por municípios distantes sem integração funcional. E aí, tá correto ou errado isso? Errado, né? Regiões metropolitanas são formadas por municípios adjacentes, municípios vizinhos, próximos, que possuem uma integração funcional a uma metrópole. Essa integração acaba facilitando a gestão de serviços públicos e a coordenação de políticas de desenvolvimento urbano e, consequentemente, melhorando aí a qualidade de vida dos habitantes. A desmetropolização resulta na desconcentração das metrópoles e no crescimento das cidades médias. E aí, essa relação é correta? Fazer essa relação entre desmetropolização, desconcentração e crescimento das cidades médias? Perfeito, né? Isso mesmo, tá tudo correto. A desmetropolização ocorre quando há um movimento de pessoas e empresas saindo das grandes metrópoles para as cidades médias. E esse fenômeno pode ser motivado por buscas de melhor qualidade de vida, menores custos de vida e operacionais, claro, né, para sua atividade econômica, menores custos para sua atividade econômica e para sua vida, né, para custear os serviços básicos de alimentação, saúde, moradia, por exemplo, além do menor congestionamento e poluição, proporcionando ali um bem-estar, né, uma melhor qualidade de vida nesse caso. Bom, e esse memory card diz o seguinte: legalmente, uma região metropolitana não é uma entidade administrativa oficial, correto ou errado? Aqui está errado, né? E confere só por quê. Legalmente, uma região metropolitana é uma entidade administrativa que é criada por lei estadual, ok? A lei que cria a região metropolitana, que é uma entidade administrativa, ela é criada por lei estadual, que tem o objetivo de quê? A região metropolitana integrar o planejamento, a estratégia, integrar o planejamento e as execuções das funções públicas de interesse comum entre os municípios e as cidades que fazem parte da região metropolitana, que aí, no caso, ela é composta pela metrópole e pelas cidades ali vizinhas, as cidades adjacentes, como a gente explorou na nossa aula. Essa estrutura da região metropolitana tem como objetivo coordenar políticas públicas e serviços que afetem toda a região. Então, a entidade administrativa, né, que coordena aí as ações da região metropolitana, tem como objetivo buscar por políticas públicas e serviços melhorar, claro, garantir e melhorar as políticas públicas e serviços que afetem toda essa região. Vamos para o próximo. As metrópoles não influenciam as cidades vizinhas? Totalmente errado, né? Metrópoles têm uma grande influência sobre as cidades vizinhas, funcionando como polos de prestação de serviços sofisticados, aqueles serviços mais especializados. Por exemplo, tem a cidade próxima ali, que faz parte da região metropolitana, às vezes uma peça de um carro, é um exemplo disso, ou um serviço de saúde específico, um exame específico, né? Ou uma especialização específica numa formação educacional, num treinamento, numa qualificação profissional. Então, acaba funcionando como esses polos de prestação de serviços mais especializados, mais sofisticados, e atrai, consequentemente, pessoas e empresas por conta dessa influência, né? E essa influência pode ser vista também na oferta de empregos, serviços de saúde, educação, cultura, entre outros. Ok? Vamos para o próximo. Bom, aqui, correto ou errado? Metrópoles são cidades populosas em que sua influência se estende de forma acentuada às cidades vizinhas. Perfeito, corretíssimo.
Só que muita atenção aqui à revisão. Metrópoles são centros urbanos que atraem uma grande quantidade de pessoas devido às suas oportunidades e serviços. A influência dessas cidades se estende às cidades vizinhas, contribuindo para a formação de regiões metropolitanas e para a integração econômica e social. Aí esse assunto aqui na redação você tá fera, craque. Principalmente se assistiu as 2 aulas para trás, a 39 e 40 também, que falam sobre desenvolvimento urbano brasileiro, como eu sempre passei para você aqui durante toda essa aula, ok? Vamos para frente. A conurbação ocorre sem interação física e funcional entre as cidades envolvidas? Isso aqui é fácil demais. Porque a conurbação é justamente o resultado da interação física e funcional entre cidades próximas, ok? Isso aqui revisa. A conurbação é o resultado da interação física e funcional entre cidades próximas. Essa interação acaba levando à formação de áreas urbanas contínuas, onde, nessas áreas urbanas contínuas, o que é que acontece? Existe o compartilhamento de infraestrutura e serviços entre essas cidades. Além desse compartilhamento de infraestrutura e serviços, serviços de fornecimento, de transporte, energia, água, esgoto, serviços, saúde, educação, cultura, perfeito? Só que além disso, além de compartilharem essa infraestrutura e serviços, eles também têm uma interdependência, dependem desses serviços entre essas cidades. Então esse é o processo, é o efeito de conurbação, interação física e funcional entre as cidades envolvidas. E para fechar, o último memory card fala: regiões metropolitanas são grandes espaços urbanizados formados por municípios adjacentes integrados funcionalmente a uma metrópole. Correto ou errado? Perfeito, correto. Regiões metropolitanas são as áreas urbanas que são extensas, que incluem ali vários outros municípios vizinhos, municípios adjacentes, para ficar bonito, integrados a uma metrópole central. Toda essa estrutura facilita aí a coordenação de políticas públicas e a gestão de serviços que são essenciais, promovendo também o desenvolvimento da região, o desenvolvimento regional, de forma ainda mais eficiente. Ufa, enfim chegamos, no final do módulo aí de desenvolvimento urbano brasileiro. Se você chegou até aqui na aula de conurbação, desmetropolização, metrópole e região metropolitana, não vai deixar de assistir as outras 2 aulas para trás que fazem parte desse mesmo módulo, para poder confrontar todo esse conhecimento aí e te garantir na hora da sua prova, se cair algum assunto relacionado a isso, inclusive até na redação, que costuma ser muito cobrado, alguns assuntos com relação à mobilidade urbana, que é a aula 39, a urbanização brasileira, e também que é a aula 40 e a aula de hoje. Perfeito? Então, muito obrigado pela sua presença. Reforço aqui as 3 maneiras que você tem para ajudar o canal a continuar te entregando conteúdo gratuito. A primeira delas é adquirindo o combo de mapas mentais do bloco 8 do Concurso Nacional Unificado. Para quem vai fazer esse concurso, tem mapas mentais de português, matemática, realidade brasileira e noções de direito, dá o total de 525 mapas mentais de conteúdo de todas essas matérias, para poder você garantir suas revisões aí nas vésperas da prova, principalmente nessa reta final aí, até a data da sua prova. Perfeito? Essa é a primeira forma que você tem para ajudar. O link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários ou entrar em contato direto com a equipe de suporte técnico no link do WhatsApp, que também está na descrição do vídeo. A segunda forma que você tem para me ajudar e também se ajudar, a via de mão dupla, é se tornando membro do canal. A partir do momento que você se torna membro, você desbloqueia automaticamente 24 horas de conteúdo. Isso foram lives gravadas aqui no canal. As 2 últimas, a 17 e a 18, estão disponíveis para você dar uma conferida no método, E aí, se você quiser liberar todas essas outras 16 lives que são exclusivas para membro, se tornando membro, automaticamente já libera, você já vai estar ajudando o canal e, consequentemente, também se ajudando com esse conteúdo que percorre aí todos os assuntos da disciplina de realidade brasileira, só resolvendo questão, analisando cada pergunta, cada alternativa, por que está correto, por que está errado, tá bom? Então é isso. E a terceira forma, que é gratuita, é só curtir, é só deixar seu comentário. Se conhece alguém que também está na jornada rumo à aprovação, compartilha com ela, para ela poder ter conhecimento aqui do canal. Se inscrever, eu acredito que você chegou até aqui na aula, você já é inscrito, você já faz parte dessa grande família, dessa grande comunidade de estudos aqui do canal do Revisão de Concursos, rumo à aprovação do Concurso Nacional Unificado para a disciplina de Realidade Brasileira.
E como eu estou de volta agora postando muito conteúdo, principalmente as aulas agora nesse novo formato, nós estamos tendo aí conteúdos relacionados também à política, à geopolítica, mas para você que está interessado especificamente no conteúdo de realidade brasileira, teremos sim aulas quase que todos os dias nesse novo formato mais longo de conteúdo que você consegue acessar aqui. Então, para poder ficar sabendo sempre quando eu subir uma aula nova, não deixa de ativar as notificações. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Te espero na próxima aula.